Bem, com muito prazer, mais uma vez, nós estamos recebendo o Dr. Fernando Maluf, oncologista, fundador do Instituto Vencendo o Câncer. E eu acho muito importante essa entrevista para quem nos acompanha, porque a questão que se coloca do câncer é com a Covid-19. No momento terrível, eu não imaginava, nas conversas anteriores que tivemos, Dr. Maluf, que nós teríamos hoje 135 mil óbitos. Eu, cada dia que eu vejo o levantamento, eu fico mais estarrecido. Então, a primeira questão, e agradecer o senhor ter aceito o convite, a primeira questão que eu colocaria é a questão do risco da infecção, câncer, não câncer e Covid-19, nesse universo que nós não sabemos o que fazer. A gente está numa situação como nunca na história contemporânea, no campo da saúde tivemos. Então, muito obrigado, senhor, ter aceito o convite. Bom, Vila, primeiro é um grande, grande prazer poder falar com você. E a gente sabe o quão importante que é esse momento que a gente está passando, e a gente está aprendendo no dia a dia com as novas informações que a gente vê dos pacientes e também com as novas publicações que saem numa velocidade que é realmente inacreditável. Eu acho que o primeiro aspecto importante é que muitas análises foram feitas em termos de tentar avaliar subpopulações que apresentaram, que tiveram infecção por Covid e que manifestaram sintomas por hora mais grave. O que é o sintoma mais grave? A necessidade, por exemplo, de oxigenação artificial, um quadro cardiovascular ou tromboembólico grave ou até mesmo, infelizmente, o óbito. E a gente sabe que no país hoje, nós temos pelo menos documentado 135 mil óbitos, mas os especialistas dizem que talvez exista uma proporção de óbitos por Covid 2 vezes maior do que o reportado, porque em muitos lugares do país, diferente do que a gente imagina nas capitais ou nas grandes cidades, a testagem não foi feita necessariamente em pacientes que faleceram, homens e mulheres, por outras causas respiratórias e que se atribuiu a outras coisas que não ao Covid. Então, talvez esse número de 135 mil casos seja talvez mais do que 200 mil casos de homens e mulheres no Brasil que perderam a vida pelo Covid-19. Mas voltando então nessas análises, acho que é muito importante a gente entender que o câncer, ele é sim um fator de risco para mortalidade por Covid-19. Então, uma grande análise de uma revista chamada Lancet, essa análise envolveu 1.035 pacientes com câncer de pelo menos 10 países, foi um consórcio feito analisando dados de múltiplos países, mostrou que pacientes que têm câncer têm uma chance de complicação grave, ou seja, ir para a UTI, precisar de oxigenação artificial, medicações para manter pressão ou óbito, de 2 a 3 vezes mais do que pacientes com outras doenças que não câncer. Aí a pergunta depois disso é, todos os pacientes têm esse risco duplicado, triplicado, às vezes quadruplicado de morrer se ele tem câncer em relação a quem não tem câncer? E a resposta é não, não são todos os pacientes. Então, um estudo muito interessante de um consórcio chamado Consórcio 19, esse consórcio mostrou que pacientes que tenham, primeiro, uma idade avançada, pacientes com câncer do sexo masculino, pacientes com câncer com estado geral ruim, pacientes com câncer avançado e em atividade, ou seja, em crescimento, em progressão de doença, que tem uma história de tabagismo prévio, que tenham primariamente alguns tumores, tipo câncer de pulmão, por exemplo, que compromete, obviamente, uma parte importante onde o Covid envolve o indivíduo, ou doenças hematológicas, são as pessoas com maior risco de mortalidade e complicações graves pelo Covid. Por outro lado, Vila, quem já teve um câncer e esse câncer foi curado, essa pessoa não tem uma complicação de infecção pelo vírus, ou quem tem um câncer controlado com medicações brandas que não mexem com a imunidade, a mesma coisa. Então, não é todo mundo que tem câncer tem risco maior de complicar pelo Covid. É um quadro complicado. A questão justamente que o senhor falou agora, vamos ver, o senhor tocou na questão das complicações, né, pelo vírus. Quais complicações são essas, doutor? As maiores complicações do vírus são as complicações respiratórias e as complicações cardiovasculares tromboembólicas, desde tromboses, embolias, quadros neurológicos como sangramento cerebral e até mesmo o que a gente chama de miocardite, que são inflamações do músculo cardíaco levando à falência cardiovascular. Mas, primariamente,
o desgaste da cadeia do equilíbrio do organismo começa pelo pulmão, e é a partir daí, então, que você tem uma piora de várias outras cascatas do organismo, como a parte cardiovascular e tromboembólica. E muito interessante, Vila, só como um dado, o receptor no qual o vírus se liga e causa toda essa inflamação no pulmão, porque o indivíduo não morre do vírus, ele morre da inflamação causada pelo vírus, né? E essa inflamação é causada pela ligação do vírus com o receptor no pulmão. E é interessante que em homens que têm câncer de próstata e que fazem um tratamento hormonal para diminuir a testosterona, que é um dos tratamentos mais indicados no câncer de próstata grave, né, mais avançado, esses homens têm menos chance de morrer por Covid-19, porque quando você diminui o hormônio masculino para tratar o câncer de próstata, ele inibe essa baixa testosterona, ligação do vírus com o receptor no pulmão e levando, então, uma diminuição da chance de um efeito ruim, inflamatório grave no pulmão. Então, muito interessante que câncer de próstata com o tratamento adequado pode até proteger de uma complicação do Covid-19. Doutor Fernando Maluf, e a questão do impacto do coronavírus no mundo? Como é que o senhor avalia? Eu acho que tem um ponto, primeiro, assim, realmente muito importante. Numa análise, Vila, desse banco de dados, de um banco de dados chinês, é muito interessante isso, que envolveu mais de 12 mil casos e 232 casos com diagnóstico de Covid e câncer. Um dos fatores, só para a gente permear uma discussão que é muito importante sobre qual é o tratamento de pacientes com câncer e Covid, mas um dos fatores que foi associado à mortalidade maior ao Covid-19 em pacientes com câncer, Vila, foi o uso da hidroxicloroquina, né? E por que eu falo isso? Porque hoje nós temos, assim, muitos estudos negativos de cloroquina. Nenhum estudo até hoje de alta qualidade mostrou que cloroquina foi benéfico em absolutamente nada. Mas esse dado, que foi publicado no Lancet e no Journal of Clinical Oncology, que são duas revistas de alta reputação, mostram que o uso de hidroxicloroquina em pacientes com câncer aumentou a mortalidade, tá? E aumentou a mortalidade provavelmente por complicações cardiovasculares secundárias da arritmia. Então, o primeiro ponto é o seguinte: a gente tem hoje, no mundo, um aumento significativo das mortes por câncer esse ano. E mais do que isso, a gente tem esse ano um aumento significativo para o segundo semestre que a gente se encontra e para o primeiro semestre do ano que vem dos casos muito avançados. Então, vamos explicar por quê. O primeiro aspecto é que muitos pacientes com câncer abandonaram seu tratamento no momento mais crítico da pandemia. Então, pela angústia, pelo medo, pela desinformação, as pessoas, por conta própria, deixaram de fazer seu tratamento. Isso aconteceu em todos os lugares do mundo e o Brasil não foi uma exceção. Quando isso acontece, existe uma inversão do que é o mais grave, colocando o vírus mais grave em relação ao câncer. O que, na verdade, né, essa afirmação está certa só em 5 a 10% dos casos. Em 90% dos casos, o câncer é muito mais grave do que o vírus em quem tem um câncer ativo. Então, esse é o primeiro aspecto. Então, esse fator ajudou a aumentar a mortalidade de modo importante no mundo inteiro de pacientes com câncer nesse ano de 20. O segundo aspecto, Vila, tem um estudo muito importante que foi publicado, né, que foi feito na Inglaterra e publicado numa revista de alto impacto, num banco de dados de quase 1 milhão de pessoas do Reino Unido, né, que mostrou, né, que, baseado, outra vez, nos problemas dos pacientes usarem remédios inadequados, como, por exemplo, cloroquina, fugirem de seu tratamento, a mortalidade no Reino Unido, esse ano, por câncer, aumenta de 20% a 60% do que era no passado. Então, esse é o primeiro aspecto. Mais gente, esse ano, infelizmente, vai morrer de câncer do que no ano anterior. O segundo aspecto é que mais gente vai ter o diagnóstico de doença avançada esse ano, no próximo ano, em 2022. E por quê? Porque numa grande análise que foi feita, essa análise foi feita numa revista chamada JAMA, no banco de dados de mais de 30 mil pessoas, o número de pessoas, né, que pararam de fazer seus exames de rotina, né, então as pessoas ficaram em casa, isoladas, e os exames de rastreamento, como câncer de intestino, né, exames de rastreamento para câncer de próstata, de mama, de colo de útero e de pulmão, esses exames caíram em 90% no primeiro semestre. Qual que é o impacto disso? Nos Estados Unidos, mais de 100 mil casos novos desses cânceres,
deixaram de ser diagnosticados precocemente. A consequência é que esses casos só vão ser diagnosticados provavelmente em 21 ou em 22. Então, o que a pessoa fazia anualmente, como 21 ela não fez, aliás, 20 ela não fez, vai fazer em 21, esse tumor que era potencialmente um tumor pequeno, passa a ser um tumor grande e de baixa curabilidade. Então, o número de casos avançados, Vila, vai aumentar drasticamente nesses próximos 2 anos, o que também leva ao aumento da mortalidade por câncer, porque você sabe que quanto mais avançado é um tumor, menor a chance de cura. Então, infelizmente, o vírus desequilibrou não só a mortalidade pelo vírus, mas desequilibrou a mortalidade por várias outras doenças, como, por exemplo, o câncer. É justamente isso que eu ia colocar o senhor, a relação entre câncer e Covid-19. Quer dizer, pelos dados que o senhor está apresentando, pelos levantamentos com base científica, a situação hoje é muito grave e será muito grave nos próximos anos, tendo em vista que aquele exame que, por exemplo, eu faria esse ano, eu não fiz. Vou fazer o ano que vem. Então, aquilo que poderia ter sido tratado agora e com o resultado 90% de chance favorável, se eu tratar no ano que vem, vai ser uma situação muito mais desfavorável, né, doutor? Olha, eu vou te falar uma coisa, exatamente isso. E é uma pena. E tanto que o Instituto Vencer o Câncer, no qual nós somos fundadores, lançou uma campanha que para a saúde não tem quarentena. Claro, o isolamento ele é importante, não tem dúvida que ele é, mas a gente pede para as pessoas fazerem os seus exames de rotina, saírem de casa com toda a proteção, né? Usando máscara, álcool gel, mas que façam seus exames de rotina. Porque o exame de rotina significa, é o exame de alguém que está se sentindo bem, supostamente não tem nada, e que pode encontrar alguma coisa incidental, entre aspas, como um acidente, alguma coisa pequena e super resolvível. Né? Eu vi essa semana, tanto na Beneficência Portuguesa quanto no Einstein, que a gente trabalha, pacientes que fizeram exames de rotina bem no comecinho do ano, que tinham alguma alteração, que não foi visto adequadamente isso, e que agora, 9 meses depois, agora, eu vi essa semana vários casos que apresentaram um tumor que triplicou de tamanho em 9 meses. Então, baseado nesses casos, da falta da rotina de exames, baseado no fato de exames relativamente alterados no começo do ano, mas que foram, entre aspas, deixados a segundo plano, e nos pacientes que estão, infelizmente, tomando a rédea, sem discutir com seus médicos o melhor tratamento, a gente está tendo um comprometimento global da oncologia mundial e da oncologia do país. E é por isso, Vila, que a gente criou um documento esse documento foi criado no Hospital Israelita Albert Einstein, no qual a gente participa do programa de controle de qualidade e da liderança da oncologia, um documento que cria alternativas de tratamento para pacientes com câncer, tentando encontrar o melhor tratamento possível oncológico para cada tumor, seja de pulmão, de próstata, de mama, de intestino, de estômago, e mantendo a melhor equação de proteção para que aquele paciente não tenha uma complicação, um risco maior de contrair infecção pelo Covid. Ou seja, existem hoje especialistas da área, nós trabalhamos muito nessa área, que vão permear os melhores caminhos, fazendo uma harmonia entre cura e eficácia contra o câncer e diminuição do risco de infecção ou complicação pelo vírus. Perfeito, doutor. E a questão das medidas aqui tomadas para enfrentar a pandemia, como é que o senhor avalia? Veja, o nosso país, né, infelizmente, ele é o segundo recordista mundial dos casos de Covid. Né? Nós temos 135 mil mortes, como eu falei no começo da entrevista, provavelmente a proporção é 2:1. As pessoas que as pessoas que realmente morreram por Covid, talvez sejamos mais de 200 mil. E eu acho, infelizmente, que nós não fomos bem aqui. E tem múltiplos fatores para isso. Eu não acho que é só uma questão governamental, é sim uma parte disso, mas lembrar que o nosso país é um país, infelizmente, com grandes abismos socioeconômicos, né, grandes abismos culturais, e que o SUS já vivia no seu limite antes da pandemia. Né, o SUS já vivia, entre aspas, com um copo cheio d'água, independente do Covid. Aí você coloca um número de casos brutal de infectados, um percentual de casos
que requerem a estrutura hospitalar, e você, obviamente, encontra um sistema que estava colapsado, e aí 2 ou 3 dedos a mais de água naquele copo cheio faz o copo transbordar, e é o que aconteceu. Né? A gente percebe que muita gente morreu sem atendimento médico mínimo, não por falta de cuidado dos médicos, mas por falta de leito, de infraestrutura, de ventilador, de medicação, e outro ponto, falta de expertise para cuidar de pacientes desse jeito. Quando você pega, por exemplo, a mortalidade nas UTIs, nos hospitais de referência, como Albert Einstein, Beneficência Portuguesa, entre outros, a mortalidade foi mínima, comparado com o mundo inteiro. Não é comparado com o Brasil, com o mundo inteiro. Mas você pega em outros lugares, a mortalidade é muito alta. Por quê? Porque não existia um treinamento tão grande, todo o suporte, infraestrutura, para que esse cuidado fosse feito. Nos pacientes com câncer, como eu falei, muito se fala de medicações, mas, infelizmente, para os pacientes com câncer, a melhor opção é sempre a prevenção, é o isolamento, a máscara, é o álcool gel, não repartir objetos pessoais, e esse é o melhor. E quando a pessoa com câncer tem Covid-19, outra vez, nem todo mundo vai ter complicação, o risco, como eu falei, é maior, e aí, entre as medicações usuais, não tem milagre, não tem cloroquina, que é boa, não tem ivermectina, não tem agora, que não param de mandar no meu WhatsApp, enema de ozônio, que funciona. Realmente, essas coisas, com todo o olhar científico, não funcionam, né? E eu falo isso porque, em alguns casos, matam. E como eu falei, cloroquina, eu vi pessoas que estavam tomando cloroquina bem em casa e tiveram morte súbita, e não foi morte súbita por Covid. Covid não causa morte súbita. Então, eu acho que esse cuidado todo ele é muito importante. Do nosso lado médico, existem medicações para imunidade, para elevar a imunidade de pacientes com câncer. E existe, outra vez, protocolos que a gente orientou e desenvolveu para que, em situações específicas, a gente consiga trocar, por exemplo, a quimioterapia por drogas orais, particularmente no câncer de próstata e mama, em pulmão e intestino, que são os mais comuns, por drogas orais que têm um poder, Vila, de diminuir a imunidade muito menor do que vários protocolos quimioterápicos. A gente consegue, em algumas situações, postergar a cirurgia em 6, 8, 12 meses, postergar a radioterapia no mesmo período, em situações específicas de câncer de próstata e mama. Então, nós conseguimos desenvolver, junto com vários líderes, protocolos para tentar, outra vez, adaptar o tratamento do câncer, tentando nos afastar do vírus, mas sem comprometer, outra vez, o maior bandido, que é o câncer e não o vírus. Tem uma questão que nós já conversamos algumas vezes, doutor Fernando Maluf, que é aquele projeto de lei que está lá há uma eternidade na Câmara dos Deputados e que é fundamental para os pacientes que têm seríssimos problemas em relação ao câncer e tal. A questão dos remédios. Como é que está isso? Então, só para contextualizar, o Instituto Vencer o Câncer, que é um projeto social que nós criamos, porque eu sempre falo para você, trabalhando na Beneficência e no Einstein, são 2 hospitais de referência, mas nem todo mundo tem acesso. Então, nós fundamos o Instituto para poder, o nosso conhecimento, ajudar o maior número de pessoas possível. E uma das áreas que o Instituto trabalha é a área de políticas públicas. Então, o Instituto idealizou um projeto chamado Sim para Quimio Oral. Esse projeto passou por unanimidade no Senado, por 74 votos a 0. O senador Regufo foi o autor e o senador Romário o relator. E agora, esse projeto semelhante está para ser pautado no Congresso Nacional. A deputada Carmen Zanotto é a autora e Silvia Cristina a relatora. Hoje, no país, 1/4 das pessoas tem algum convênio médico. São 50 milhões de brasileiros. Quando um remédio contra o câncer ele é efetivo e é seguro, ele é analisado pela Anvisa e a Anvisa aprova esse remédio. A Anvisa é como se fosse o FDA americano. Se esse remédio é endovenoso, Vila, depois de ele ter o preço dado, os seguros, né, as fontes pagadoras, têm que respeitar essa resolução da Anvisa e dar esse remédio para os pacientes logo depois, no dia seguinte da precificação. Então, esse é o jeito que funciona para os endovenosos. Para os remédios orais, por algo que não existe nenhum fundo acadêmico, científico, biológico e muito menos humano, além da aprovação da Anvisa, esses remédios têm que passar pela aprovação da Agência Nacional de Saúde. E não tem nenhuma explicação para isso. A Agência Nacional de Saúde demora no mínimo 2 anos para avaliar esses remédios. Mas nos últimos dois mandatos, né, das 2 últimas listas, esse tempo foi maior do que 3 anos e meio.
Esse período até ser avaliado pela Agência Nacional de Saúde coloca que esses remédios não podem ser dados para os pacientes, o convênio nega isso. Então, o paciente tem um remédio que é vital para ele, já aprovado pela Anvisa, não é nada experimental, e que ele não tem acesso por de 2 a 3 anos e meio, porque ainda não foi reavaliado por um segundo mecanismo. Então, esse projeto de lei, ele está sendo batalhado para corrigir o que eu diria que é um dos maiores descasos, discrepâncias, injustiças que o país já teve, que é fazer que o mesmo critério que valha para o remédio endovenoso, que valha para o remédio oral. Ou seja, se a Anvisa aprova o remédio, independente se ele é oral, endovenoso, subcutâneo, intramuscular, esse remédio, depois de ter seu preço dado, ele é imediatamente disponibilizado para as pessoas com câncer que têm indicação de tomar aquele remédio e que tenham um plano de saúde. Porque o mais importante não é por onde entra no corpo, é a missão e objetivo no qual aquele remédio foi desenvolvido, os resultados que ele causa. E só para a gente ter uma ideia, cada 10 remédios contra o câncer, 7 são orais, porque a modernidade da oncologia caminha para remédios puramente orais e não mais endovenosos, porque são mais trabalhosos endovenosos, envolvem mais sacrifício dos pacientes, ida ao hospital, etc. E lembrar também que a grande maioria dos remédios orais agem por mecanismos independentes e únicos, que os endovenosos não substituem. Então, esse projeto de lei tenta, pela primeira vez, colocar o Brasil no mesmo pano de fundo de qualquer outro lugar do mundo, que é o mesmo peso, a mesma medida. Quando o órgão Anvisa aprova o remédio, ele deve ser dado imediatamente para os pacientes que têm câncer, independente por onde que ele entra no corpo. Aliás, o Brasil vira o único país do mundo que tem esse processo de 2 pesos e 2 medidas, do mundo. Qual que é o impacto disso? Nós deixamos de cuidar bem, nós deixamos de salvar, nós deixamos de proteger 50 mil pessoas por ano com diagnóstico de câncer. Então, esse projeto de lei que é fundamental para corrigir esse erro que acontece há quase uma década e meia, ele hoje, a gente espera que seja pautado e na pandemia ele é fundamental. Por quê? Porque vários tratamentos hoje endovenosos eu consigo trocar por tratamentos orais, mantendo os pacientes com câncer, os nossos pacientes em casa, mantendo eles isolados, confortáveis, sem ter que vir para o hospital. Legal, olha, com muita satisfação aí, foi mais essa conversa com o Dr. Fernando Maluf, oncologista, fundador do Instituto Vencendo o Câncer, que acho que deu esclarecimentos, sim, fundamentais. E, doutor, uma coisa importante nessa nossa conversa é esse balanço. No campo da história, a gente chama de bibliografia. Já no campo médico, são as pesquisas, esses institutos, e como o senhor destacou, nunca em tão curto espaço de tempo se avançou tanto no conhecimento de um vírus, como essa tragédia que nós estamos vivendo. Mas ele também é muito esperto, muito malandro, né? Para se esconder aqui, acolá, e os seus efeitos ainda, nem todos são controlados ainda pela pesquisa. Então, acho que foi muito bom o senhor ter apresentado tudo isso, e esse alerta que o senhor deu é o seguinte: tem de fazer o exame, né? Vá protegido, com todas as recomendações médicas, porque senão a situação sua como paciente vai se agravar muito em curto espaço de tempo, não é, doutor? Você sabe que é de cortar o coração, você sabe o quanto que eu trabalho e o número de Sim. pessoas que eu vejo, é de cortar o coração de ver gente que perdeu o melhor momento do tratamento contra o câncer, a melhor alternativa por causa do vírus. Assim, eu frequentemente tenho visto, e é triste, homens e mulheres com situações que seriam evitáveis se não fossem todas as questões que envolveram a pandemia. Então, é o que a gente fala, o Vencer o Câncer lançou essa campanha que para a saúde não tem quarentena, isso é super importante, eu acho que as pessoas têm que entender isso. E para esse projeto da Simpra Quimioral, tanto no meu Instagram quanto do Vencer o Câncer, existe um abaixo assinado com mais de 150 mil já assinaturas. Vários estão colaborando. Aliás, vou pedir até para o Vila depois gravar um Claro, vídeo com o para a maior gente. prazer. Mas olha, os artistas como Roberto Carlos, Ana Maria Braga, Ana Furtado, Ivete Sangalo e por aí vai. Todo mundo, Thaís Araújo, está se envolvendo nessa causa que é tão importante para a gente consertar, né, Vila, as injustiças e ineditizes que acontecem no Brasil. Valeu, muito obrigado mesmo, doutor, e nos encontraremos numa próxima oportunidade, então. Obrigado, Vila. Valeu, tudo.